Infelizmente, muitas pessoas não sabem esperar. Elas querem tudo de uma vez, e não se importam com todos ao redor delas, e isso as arruína. Minha esposa não tinha essa habilidade. Ela queria riqueza aqui e agora, e não se importava que eu estivesse tentando. Ela nem me apoiava. Em vez disso, decidiu arranjar um amante rico. Então, vocês dois foram íntimos? Frank conseguiu perguntar, sua voz tensa, ressentido com sua fraqueza tanto quanto com as notícias angustiantes que estava recebendo. Ele piscou para esconder suas lágrimas, talvez esperando acordar desse pesadelo. Mas a realidade permaneceu. Ele estava em sua sala de estar, olhando para sua esposa de 4 anos, de mãos dadas com um homem chamado Ralph. Ralph parecia, e de fato era, um ex-atleta, um tanto valentão quando tinha chance, e um vendedor de carros bem-sucedido. Frank, por favor, prefiro não discutir isso, Ana respondeu com um toque de compaixão, embora ela tenha acabado respondendo de qualquer maneira. Houve outros, Frank pressionou? Frank, quero dizer, durante nosso casamento? Frank, sabendo que isso não beneficiaria ninguém, ela disse gentilmente, confirmando seus medos mais uma vez. Frank se sentiu um completo idiota, acreditando que tinha o casamento perfeito e até mesmo se gabando disso entre seus amigos. Agora ele não conseguia deixar de se perguntar quantos deles tinham se envolvido com sua esposa, rindo pelas costas dele enquanto ele a elogiava. Eu pensei que você me amava, ele choramingou, enojado com sua própria vulnerabilidade. E eu te amo. Você tem que acreditar em mim. Você é gentil, compassivo e amoroso, e eu aprecio isso em você. Mas isso não é tudo que eu desejo na vida. Ralph é mais forte, mais assertivo, mais tradicionalmente masculino, assumindo o comando em vez de apenas sugerir coisas. Ele faz as coisas, Frank, de várias maneiras. O sorriso irônico e as bochechas coradas dela não deixavam espaço para mal-entendidos. E ele é mais rico. Sim, ele tem mais dinheiro também. Não quero passar minha vida mal conseguindo sobreviver até que isso acabe. Quero explorar, experimentar coisas novas e aproveitar todas as oportunidades que a vida oferece. Frank não conseguia imaginar uma vida sem sua querida esposa. Ela era tudo para ele. Apesar da imensa dor que ela lhe causou por sua infidelidade, ele estava preparado para se humilhar, perdoar suas transgressões e embarcar em uma nova jornada para consertar seu casamento. Ela continuou sendo sua parceira, e ele estava pronto para enfrentar os desafios, mesmo que isso significasse assumir parte da culpa. Ana, entendo que tenho estado preocupado em lançar meu negócio. Frank, eu poderia ter entendido isso se seu negócio tivesse mostrado alguma promessa, mas não mostrou. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ana, eu te amo. Quando meu negócio decolar, teremos segurança financeira, ele insistiu, desconsiderando o pessimismo dela. De alguma forma, eu ainda me importo com você, Frank, ela disse, quase se convencendo. Mas não é o suficiente. Eu odeio causar-lhe dor, mas nosso relacionamento acabou. Não resista. Será mais fácil se você simplesmente aceitar e seguir em frente. Ralph observou o espetáculo com um sorriso brincalhão nos lábios. Ele poderia facilmente superar Frank mesmo com uma mão amarrada nas costas, e Frank estava totalmente ciente disso. O entretenimento para Ralph estava em testemunhar Ana intencionalmente despedaçar o coração e o ego de Frank, ao mesmo tempo em que professava seu amor por ele de sua própria maneira distorcida. Tome cuidado, tudo bem? Eu confio que você vai. Você encontrará outra pessoa em breve. Adeus, Frank, ela disse gentilmente, mas resolutamente. Frank tentou se virar antes que suas lágrimas o traíssem, mas seu esforço foi inútil. Ana soltou um suspiro, e Ralph não conseguiu evitar uma risada. Ralph! Ana o repreendeu. A dúvida surgiu em sua mente mais uma vez em relação às suas ações. No entanto, a decisão havia sido tomada, e ela teria que segui-la. 4 anos depois, Ana e seu marido se encontraram diante de uma vasta e estéril mansão. Ambos se sentiram tensos, percebendo que muito dependia desse encontro. Foi um momento difícil para ambos. Por fim, Ralph reuniu coragem para tocar a campainha.
Ana, o homem que atendeu à porta, cumprimentou-o simplesmente, mostrando menos surpresa do que havia previsto em sua visita inesperada. Frank? É você? O homem lembrava vagamente o ex-marido dela, mas agora ele emanava riqueza. Ele estava vestido com roupas caras, porém casuais, visivelmente mais magro e musculoso, alterando sua postura completamente. No entanto, havia um sutil ar de tristeza sobre ele. Por favor, entre, ele respondeu no mesmo tom neutro. Com passos hesitantes, eles o seguiram até o amplo saguão e, então, para uma sala de estar que exalava uma sensação de modernidade e estilo, dominada por tons de branco. A casa inteira parecia algo saído diretamente de uma revista de arquitetura, mas faltava vitalidade, semelhante a um showroom de móveis de alto padrão. Ana se viu dividida entre se sentir satisfeita ou perturbada com a visão. A percepção a atingiu mais forte quanto mais ela pensava nisso. Ela inadvertidamente havia interrompido a vida desse homem. Era evidente que ele vivia sozinho. Não havia vestígios de presença feminina na casa. Apesar da aparência luxuosa, havia uma sensação subjacente de melancolia. Frank, como você tem passado? Como a vida tem tratado você desde que nos separamos? Como eu pareço para você? Você parece bem, e claramente tem se saído bem financeiramente. Você está bem informado. Seu tom permaneceu assustadoramente neutro. Sim, todos nós ouvimos sobre seu sucesso, nosso antigo círculo. Provavelmente ainda acha isso divertido, ele a interrompeu. O quê? Você acha? Oh, não, nenhum deles está ciente das minhas transgressões, ela pensou consigo mesma, exceto os diretamente envolvidos. Então você ouviu sobre meu sucesso? De fato, Ralph interrompeu. Frank ainda não suportava o homem presunçoso, mas a situação tinha um certo potencial para diversão. Então, o que o traz aqui? Ele já tinha uma boa ideia, mas não iria facilitar para eles. Frank, eu entendo se você não gosta particularmente de mim. Um eufemismo, Frank refletiu internamente. De qualquer forma, esta visita é puramente comercial, e acredito que deixar de lado nossas diferenças passadas pode ser mutuamente benéfico. Oh, certamente será benéfico para mim, pensou Frank. Veja, Ralph tem uma proposta de negócios, acrescentou Ana. Pensei que você não tivesse interesse em empreendimentos comerciais incipientes. Ela olhou para ele, espantada. Depois de um momento, ela se recompôs. Frank, por favor, não pense que eu o deixei por ganho financeiro. Não é? Você disse que me amava, mas o dinheiro estava curto, e você queria abraçar a vida completamente. Algo nesse sentido. Frank, você foi o homem mais gentil e atencioso que já conheci. Mas às vezes eu precisava de alguém mais decisivo. Alguém para assumir a liderança na vida, e comigo. E esse alguém seria Ralph, o vendedor de carros fracassado, agora tomando as rédeas da vida, enquanto eu estou aqui, o hesitante, sendo solicitado a pagar. Ambos ficaram surpresos. Eles anteciparam tensão, mas não esses comentários afiados e dolorosos, feitos com um tom irritantemente neutro. Era difícil responder, pois o que ele disse era inegavelmente verdade, e eles não podiam se dar ao luxo de alienar Frank. Havia muita coisa em jogo. Ralph foi o primeiro a recuperar a compostura. Frank, eu entendo que talvez nunca sejamos amigos depois do que aconteceu, mas isso é estritamente negócios. Estou procurando um investidor para uma ideia que tenho para gerenciar aluguéis para empresas que precisam de. Não estou interessado, Frank o cortou rudemente. Isso é um novo desenvolvimento, Ana pensou. Frank sempre foi notavelmente educado no passado. Ah, entendo. Ralph tentou esconder sua decepção. Essa era sua última esperança. A ruína financeira pairava se Frank não o ajudasse. No entanto, eu lhe oferecerei dinheiro. O que? Ambos exclamaram. Eu farei um acordo com você, mas não será o que você tinha em mente. A voz de Frank permaneceu firme e composta, mas havia determinação por trás de suas palavras. Este não era o Frank gentil, bondoso e completamente inofensivo de que eles se lembravam.
Ana lamentou a perda daquele homem. À sua maneira única, ele era realmente um em 1 milhão. Ele tinha cozinhado para ela, mimado-a e feito amor terno e íntimo com ela. Mas de alguma forma, não tinha sido suficiente. Morando com Ralph, ela tinha aprendido a apreciar o velho Frank mais e mais, mas agora parecia que ele não estava mais lá. Os motivos dela para a visita eram um pouco diferentes dos de Ralph, embora ele não soubesse disso. Ela queria principalmente ver se havia alguma chance de se reconciliar com Frank, mas essa esperança parecia fraca agora. A pessoa que ela conhecia parecia ter ido embora, destruída ou pelo menos mudada por suas ações. A perda desse homem excepcionalmente sensível de repente pareceu avassaladora. Eu te dou 50 mil euros, 25 mil adiantado e 25 mil depois que o negócio for fechado. Isso funciona para você? Uau, sim, quero dizer, cara, uau, 50 mil. Isso é incrível. O que eu tenho que fazer por isso? Quero pegar Ana emprestada por 4 semanas. Ah, Ralph respondeu calmamente, surpreendendo Ana e Frank. Não houve explosão de raiva, nem mesmo uma pretensão de salvar a cara. Não houve nenhum momento de hesitação. Ralph parecia ainda mais desesperado do que Frank havia previsto. Ana quase pareceu satisfeita. Ana, o que você acha? Espera, o que está incluso nisso? Eu não vou machucá-la de forma alguma. Eu só quero passar algumas semanas com minha ex-esposa. Só pelos velhos tempos, sabe, Frank disse, oferecendo um pequeno sorriso frio para o casal desesperado, a maior emoção que ele havia demonstrado até então. Oh, Ana, o que você acha? Bem, parece ser nossa única opção, não é? Ela tentou esconder sua profunda satisfação com a proposta, quase se sentindo tonta. No entanto, ela não podia deixar Ralph detectar sua excitação, para que ele não rescindisse o acordo e extinguisse a oportunidade inesperada de se reconciliar com seu ex-marido. Ralph, como sempre, parecia alheio a tais nuances. Seu foco permaneceu somente no aspecto financeiro. Por outro lado, ela notou que Frank estava atento a tudo, mantendo a percepção e inteligência que contribuíram para seu sucesso econômico. Ela não pôde deixar de questionar seu julgamento quando traiu esse homem ideal por alguém como Ralph. Sim, parece que sim, Ralph respondeu, também mascarando sua alegria. Esse era o golpe de sorte pelo qual ele estava rezando, a oportunidade que ele precisava desesperadamente, e ele estava determinado a agarrá-la. Ele poderia suportar a ausência dela por algumas semanas, embora sentisse muita falta dela. A perspectiva de entregá-la ao seu ex-fraco o incomodava, embora ele não admitisse abertamente, ao contrário de homens modernos como Frank. No fundo, ele realmente se importava com ela. A ideia de explorá-la era repugnante, mas ele via isso como um sacrifício necessário para sua prosperidade futura. Logo, ele ultrapassaria Frank em riqueza, e o tolo desapareceria na obscuridade. Então, quando começamos? Depende de você. Você receberá os 25 mil dólares assim que começarmos, Frank garantiu a ele. Ana? Ralph virou-se para ela, esperando que ela concordasse. Eu precisaria ficar aqui imediatamente? Não tenho roupas comigo, ela expressou sua preocupação. Não se preocupe com isso. Nós compraremos o que você precisar, Frank garantiu a ela. Nós compraremos? Oh, isso é maravilhoso. Ralph se sentiu desconfortável com a revelação. Desde que ele convenceu Ana a deixar seu marido mal-sucedido, a situação financeira deles piorou. O dinheiro era escasso, e Ana tinha acumulado uma lista de compras atrasadas. Ralph não conseguia igualar a estabilidade financeira de Frank, e pela primeira vez, ele simpatizou com o que Frank deve ter sentido quando seus papéis foram invertidos 4 anos atrás. Bem, acho que definitivamente poderia usar alguma assistência financeira imediata. O que você diz, querida? Você poderia ficar aqui imediatamente? Prefiro não pensar muito nisso, ou posso perder a coragem. É melhor lidar com isso agora. Suponho, Ana começou, tentando soar mais hesitante do que se sentia. Suponho que eu poderia concordar com isso. Você não o ama mais, ama? Ralph,
Isso já é difícil o bastante. Não vamos complicar as coisas ainda mais revisitando velhas emoções e memórias. Lembre-se de que estou fazendo isso por você. Isso deve demonstrar meu amor o suficiente. Ela falou gentil e calmamente, bem como havia feito 4 anos atrás, quando deixou Frank. Ela colocou a mão suavemente no braço de Ralph, olhando em seus olhos, esperando que ele confiasse nela. Acabou sendo desnecessário. Naquele momento, ele foi completamente consumido pela ganância. Tudo bem, então. Vou partir imediatamente. Provavelmente é o mais simples. Oh, e meu pagamento? Ah, claro, espere, eu vou buscá-lo. Precisamos de algum tipo de acordo? Não, Ralph, isso não se sustentaria de qualquer maneira. Eu só vou te dar o dinheiro e ela fica aqui. Por que eu não confiaria em vocês dois? Frank observou, mantendo aquele tom irritantemente neutro. Isso a machucou um pouco, mas mais uma vez Ralph pareceu alheio. De repente, ela sentiu uma pontada de desgosto por ele, e por si mesma por tê-lo escolhido como seu esposo. Frank ficou surpreso com a facilidade com que eles cederam, hein? Ele havia antecipado a visita deles e elaborado seu plano alguns dias antes. Ele havia se desenrolado mais ou menos como esperado, mas ele havia antecipado uma negociação mais difícil e um preço mais alto. Mesmo 100.000 ou mais teriam sido insignificantes para ele, e totalmente valiosos. Frank foi até seu escritório, pegou $25.000 do cofre e silenciosamente os passou para Ralph, evitando conscientemente qualquer contato físico. Ralph olhou para o pacote como se tivesse tirado a sorte grande. Frank entendeu que era um alívio temporário. Ele estava se afogando em dívidas, e seu plano de negócios era uma piada. No entanto, representava sua esperança final, e ele se agarrou a ela. Tudo bem. Obrigado, eu acho. Você pode ir agora, Ralph. Sim, sim. Só queria dizer adeus a ela, sabe? Não, ela é minha agora. Você tem o dinheiro, e as 4 semanas começaram. O quê? Ah, tudo bem. Notável. Não havia nenhum traço do homem arrogante e sem coração que havia levado sua esposa. Ele já parecia derrotado, e mais problemas certamente o aguardavam. Ele praticamente usava uma placa que gritava, perdedor. Frank quase sentiu pena dele. Talvez ele próprio tenha percebido. Ok, então vou. Surpreendentemente, foi exatamente isso que ele fez, sem mais argumentos. Frank retornou para onde Ana esperava. Ah, aí está você. Onde está Ralph? Ela cuidadosamente evitou usar a palavra marido. Em vez de responder, ele simplesmente se aproximou dela, embalou sua cabeça em suas mãos e a beijou profunda e apaixonadamente, sem encontrar resistência alguma. Após uma breve hesitação, ela começou a participar ativamente, até mesmo entusiasticamente. Sim, ela se lembrava. Ninguém beijava como Frank. Ela também se lembrava de suas massagens nos pés inigualáveis, habilidades culinárias e amor terno e cuidadoso. A única coisa que lhe faltava 4 anos atrás era um toque de assertividade e força, mas ela tinha certeza de que ele possuía isso agora. E, claro, dinheiro. Quando ele começou a concluir o que ela considerava o beijo do século, ela estava relutante em deixá-lo ir. Ela já podia sentir a excitação crescendo dentro dela. Uau! Ela finalmente exclamou, ainda um pouco sem fôlego. Uau! Você certamente não esqueceu como fazer isso. Eu não tenho muita prática, no entanto. Não me diga, a mais ninguém. Você é a última mulher com quem fiquei. Oh, meu Deus! Oh, Frank! Eu não tinha ideia, eu sinto. Ela pareceu genuinamente surpresa. Não importa. Você pode me compensar agora. O sorriso dela retornou com força total. Ah, sim. Rapaz, eu vou. Quando começamos? Parece que você me conquistou agora. Sim. Começamos agora mesmo. Para sua surpresa, ele a levantou e carregou sem esforço, a excitação evidente em seus gritos alegres, enquanto eles atravessavam a casa em direção a um dos quartos.
A força recentemente adquirida por ele era um grande excitante para ela. Eles não perderam tempo se despindo e ansiosamente se entregaram ao abraço um do outro. Ana ficou surpresa com o quão incrível era se reconectar intimamente após uma ausência tão prolongada. Embora suas experiências passadas com Ralph tenham sido agradáveis, as carícias ternas, o prazer oral habilidoso e os beijos afetuosos eram sensações que ela ansiava sem admitir para si mesma. Ela ansiava por essa intimidade, sua dedicação altruísta para satisfazer sua parceira. Ela estava determinada a reivindicar seu papel como sua amada. Ela não o deixaria escapar dessa vez. Ela resolveu fazer esse momento valer a pena, logo antes de seus pensamentos serem consumidos pelo prazer de seu segundo clímax, induzido por seu toque especializado. Antes que ela tivesse a chance de retribuir, ele já havia iniciado a relação sexual com ela na posição de missionário. Ela reconheceu que tinha se acostumado a fazer sexo oral regularmente. Era o que Ralph esperava, e o que ela voluntariamente fornecia a ele, com frequência. Ela também se lembrou de que Frank não estava acostumado com isso, o que provavelmente explicava por que ela nem teve a oportunidade dessa vez. Ela se amaldiçoou por seu comportamento passado. Ela havia perdido o respeito por ele, apesar de sua natureza altruísta e atenciosa. Quão absurdo isso parecia agora! Ela estava determinada a compensá-lo abundantemente. Enquanto ele a penetrava, ela se maravilhou com a graciosidade com que ele a aceitou de volta, com acusação mínima e braços abertos. Ela também notou com aprovação que seus movimentos durante o sexo eram mais assertivos e autoritários do que tinham sido 4 anos antes. Era a mistura, o velho Frank com uma pitada de Ralph, e um aumento considerável na riqueza. Que homem, ela pensou, antes que seu amor especializado a transportasse para um estado de esquecimento feliz. Depois de ficarem deitados juntos por um tempo, aproveitando o brilho da intimidade, ela encontrou sua voz novamente. Uau, isso era muito necessário, ela disse, parando de pensar no quanto ela sentia falta disso. Melhor focar no presente, ela pensou. Isso foi incrível, ela acrescentou sinceramente. Sim, foi bem incrível, não foi? Isso foi fantástico, Ana. Sim. Surpreendentemente, lágrimas brotaram em seus olhos. Obrigada, Frank. Para tudo. Ele simplesmente assentiu, sua expressão ilegível para ela. Algo havia mudado, mas ela não conseguia entender bem o que. Ainda assim, tudo parecia maravilhoso. Então, minha querida, são 4 da tarde. O que faremos com o resto do dia? Oh, eu me sinto tão contente. Acho que vou relaxar compras. Ele interrompeu, sabendo que isso a excitaria. Sempre excitava. Instantaneamente ela estava bem acordada. Você acha que poderíamos? Milímetro, eu acho, ele fez uma pausa dramática. Por que não? Ai. Ok, vou correr com você para o chuveiro. Ela pulou da cama com entusiasmo, seu sorriso contagiante. Ah, a propósito, onde fica o chuveiro? Olhando ao redor, ainda um pouco perplexa com a vastidão da casa e do quarto, ela perguntou. Aquela porta. Uau! O banheiro sozinho parecia tão grande quanto a sala de estar de Ralph. Uma banheira solitária ficava no centro, e um chuveiro aberto sem box ficava ao lado de uma janela enorme, oferecendo uma vista de tirar o fôlego. Ela definitivamente poderia se acostumar com isso. Na verdade, ela decidiu internamente que iria. Ela garantiria que nunca mais deixaria esse homem maravilhoso ir embora. A excursão de compras subsequente atendeu totalmente a todos os seus desejos femininos restantes. Depois de gastar impulsivamente milhares de euros em roupas e itens essenciais, ela reafirmou o quanto apreciaria seu relacionamento revivido com seu antigo amor. Não houve preocupações, nem pechinchas sobre preços, nem necessidade de explicações ou debates. Foi direto. Ela desejou algo, e adquiriu. Por volta das 7 horas, eles optaram por um restaurante de luxo, e ela quase caiu na gargalhada de alegria ao perceber que Frank não se incomodou nem um pouco com os preços. Isso definitivamente estava funcionando a favor dela. Irritantemente, Ralph interrompeu seu novo estado de contentamento ligando para ela em seu velho e barato telefone Android.
Ela simplesmente descartou a ligação. Agora não, ela pensou, antes de sorrir afetuosamente para Frank mais uma vez. Ana se adaptou facilmente ao novo estilo de vida sem nenhuma dificuldade. Em pouco tempo, um novo conversível elegante estava esperando por ela na garagem. Seu guarda-roupa passou por uma reformulação completa, e ela adquiriu um iPhone novinho em folha. Eles se envolveram em relações íntimas pelo menos uma vez por dia, e a experiência permaneceu tão estimulante quanto o encontro inicial. Apesar de sua alegação anterior de 4 anos de celibato, seu desempenho havia melhorado notavelmente, ou talvez a percepção de Ana tivesse mudado. Talvez ela agora o valorizasse por quem ele realmente era o tempo todo, ou talvez ela o respeitasse mais devido à sua riqueza. De qualquer forma, tudo parecia esplêndido. Sua existência idílica era regularmente interrompida pelos incessantes telefonemas e mensagens de Ralph, que ela achava tão incômodos quanto espantar uma mosca. Mudar rapidamente seu nome de contato de Ubi para Ralph foi um movimento deliberado sinalizando seu papel decrescente na vida dela. Embora ela ocasionalmente atendesse suas ligações e respondesse suas mensagens, ela estava decidida a se libertar dele quando se encontraram cara a cara novamente. A vida com Frank era incomparavelmente superior. Para sua surpresa, as coisas mudaram para ainda melhor em poucos dias. Uma mala considerável a esperava no centro do quarto deles. Ana olhou para seu novo parceiro com uma expressão interrogativa. Embare o que você precisa, mas não se estresse com isso. Podemos sempre adquirir qualquer outra coisa que precisemos onde quer que formos. Oh, meu Deus! Ela exclamou. Para onde estamos indo? O que você acha de começar pelas capitais europeias? Roma? Paris? Viena? Antes que ele pudesse terminar, ela o interrompeu com um grito de alegria, e ele sorriu contente. Foi um momento delicioso para ambos. Nas semanas que se seguiram, eles aproveitaram passeios turísticos, compras e momentos apaixonados em Roma e Paris, culminando em uma viagem luxuosa para as Maldivas. Ana não conseguia se imaginar mais feliz. Ela sentiu que poderia explodir de alegria enquanto se deleitava com o brilho residual de seus encontros íntimos. Com seu homem ao seu lado novamente, ela sentiu como se tivesse corrigido um grande erro e agora estivesse vivendo uma vida além de seus sonhos mais loucos. Surpreendentemente, eles evitaram discutir seu passado, e o negócio em expansão dele não parecia exigir muito de sua atenção. Em vez disso, ele dedicou todo o seu tempo a ela, o que a deixou agradavelmente surpresa e contente. Depois de se deleitar em pura felicidade por algumas semanas, Ana se viu de volta à sua opulenta residência. Ela a considerava como seu lar, embora pretendesse infundi-la com seus próprios toques femininos em breve. Nesse ponto, ela estava mais profundamente apaixonada por Frank do que jamais estivera por qualquer outra pessoa. Esta vida, este homem, constituíam seus únicos desejos e necessidades. Suas respostas às tentativas persistentes de Ralph de alcançá-la diminuíram gradualmente, infelizmente levando a um influxo de mais mensagens, súplicas e promessas dele. Ela reconheceu a dor que estava causando a ele e estava determinada a libertá-lo disso quando se encontrassem cara a cara novamente. Ela agora era totalmente parceira de Frank, como deveria ter sido o tempo todo. Ralph foi apenas um passo em falso, um desvio passageiro. Ela se reclinou no convés, aproveitando o sol e realçando seu bronzeado já impressionante, quando a campainha interrompeu sua tranquilidade. Visitantes inesperados não a incomodavam muito. Ela confiava em Frank para lidar com tais assuntos. Ela era inequivocamente sua mulher, depositando total confiança nele. Uma sombra obstruiu a luz do sol, levando-a a abrir os olhos relutantemente. Ralph. Ela tinha pouca vontade de se envolver com ele. Ele não tinha mais importância na vida dela, mas ela reconheceu a necessidade de confrontá-lo eventualmente. Ana, ele proferiu, sua expressão transmitindo profundo descontentamento. No entanto, suas emoções tinham pouca influência sobre ela agora. Ela não conseguiu ver o paralelo com seu próprio comportamento ao se separar de Frank 4 anos antes. Ah, Ralph. Não foi a resposta mais eloquente, ela admitiu. A verdade era que ela tinha pouco a dizer a ele.
Ele pertencia ao seu passado, um fato que ela ainda não havia comunicado explicitamente. Você poderia ter pelo menos respondido a algumas das minhas ligações ou mensagens, sabia? Ralph, as coisas mudaram. Ai! Era doloroso ver isso escrito em seu rosto já ansioso. Claramente ele havia previsto o que estava por vir e lidaria com isso tão mal quanto Frank havia feito 4 anos antes. Por que os homens eram tão frágeis quando enfrentavam momentos cruciais na vida? O que você está dizendo? Ele engasgou. Ela esperava que ele não se envergonhasse implorando ou chorando. Sua estima por esse fracasso já era mínima, mesmo antes de uma exibição humilhante. Bem, Frank e eu nos reconectamos. Pretendo ficar com ele. Vamos tentar fazer isso o mais rápido e indolor possível. Certo? Ana? Droga! Ele estava à beira das lágrimas. Até o velho Frank de 4 anos atrás tinha demonstrado mais compostura do que o naufrágio de um homem diante dela. Você pode ficar com quase tudo no divórcio. Eu só quero alguns itens pessoais. Ana, você não pode fazer isso. Eu te amo. Ana, por favor. Droga! Isso ia ficar feio. Ela perguntou severamente, o mesmo homem que estava pronto para me explorar por alguns milhares de euros? Ana, nós dois concordamos com isso. Você não pode me culpar por isso, Ralph implorou. Ralph, ela disse, tentando uma abordagem diferente, buscando empatia. Frank e eu percebemos que ainda temos sentimentos um pelo outro, e ele é mais rico, ele a cortou. Sim, ele é mais rico, mas não é sobre dinheiro. Claro, você o deixou por mim quando eu tinha mais dinheiro. Agora a situação virou e você está abandonando o navio de novo. Bem, ela se esforçou para encontrar uma resposta válida. Era uma verdade dura. Não era toda a história, mas era a verdade. Observando o sorriso divertido de Frank em seu rosto atraente enquanto ele testemunhava toda a cena, ela sentiu uma onda de alívio. Ela sabia que ele mais uma vez assumiria o comando e os guiaria por essa situação infeliz. Seu desejo de se livrar de Ralph e continuar sua nova vida surgiu. Frank, você poderia, por favor, entregar o pagamento a Ralph? É imperativo que resolvamos isso rapidamente. Absolutamente, Frank respondeu. Ralph, aqui estão seus 25 mil dólares. Tenho certeza de que será de grande ajuda para você. Sério? O tom de Ralph ficou levemente furioso. Você acha que eu trairia a mulher que amo por míseros 50 mil? Não, mas você pode alugá-la, Frank retrucou. Então por que a conversa sobre ela ficar com você? Ela não ficará. Tínhamos um acordo, e estou mantendo minha parte. Fiquei com Ana pelas 4 semanas acordadas, e agora você recebe seu dinheiro. Ela é sua novamente. Aproveite. Oh, Frank! A voz de Ana insinuou desconforto. Frank realmente a deixaria ir depois de terem compartilhado momentos tão inesquecíveis? As 4 semanas se passaram. Quero expressar gratidão a vocês dois por honrarem nosso acordo, Frank declarou calmamente. O choque de Ana foi indescritível. Frank, querido, você não pode estar falando sério. Você não está pensando seriamente em me expulsar depois de 4 semanas incríveis só por causa de um acordo bobo com Ralph? Sim, estou. Fiz uma promessa a Ralph e pretendo honrá-la. Frank, finalmente estamos juntos novamente, do jeito que deveríamos ter sido o tempo todo. Por favor, querido. Isso pode realmente estar acontecendo? Em questão de minutos, ela passou do céu para o desespero total. Já mencionei que queria me reconciliar com você? Não. Meu objetivo é recuperar minha confiança como homem, e acredito que nossa intimidade ajudou muito. Você sempre disse que foi o melhor que já teve, e tenho certeza de que quis dizer isso. Ralph estremeceu com essa admissão. Mas você falhou em reconhecer sua própria falta de contribuição. Eu era quem estava tornando isso agradável. Você foi apenas a destinatária. Agora entendo que posso ter experiências igualmente gratificantes com outras mulheres. Além disso, isso mexe com meu ego que você tem escolhido terminar as coisas com Ralph por mim.
Duvido que seja um bom presságio para seus relacionamentos futuros, mas sou indiferente a isso. Certamente beneficia os meus, quem quer que seja. Ana só conseguiu dar uma resposta fraca, ainda lutando para se conformar com a reviravolta repentina dos eventos. Talvez eu também pretendesse demonstrar a você o que você poderia ter experimentado se tivesse escolhido ficar 4 anos atrás. Tenho certeza de que as últimas 4 semanas que passamos juntos deixarão você com boas lembranças, mesmo que você resida com Ralph em um apartamento modesto, lutando para sobreviver. Além disso, eu queria destacar o quão prontamente vocês dois estavam dispostos a abandonar o navio mais uma vez à primeira vista de uma oportunidade melhor. Não acredito que ela gaguejou. Ralph, você poderia gentilmente ajudá-la a embalar seus pertences? Ele se dirigiu à ex-esposa. Você pode ficar com as roupas que comprei para você. Nem tudo está perdido, veja bem. Agora você tem um novo telefone e guarda-roupa, um vislumbre da vida melhor que você poderia ter levado, enquanto Ralph tem 50 mil para desperdiçar em empreendimentos comerciais frívolos. Frank não ficou surpreso com a falta de entusiasmo de Ralph sobre a situação. Enquanto ele havia recuperado seu parceiro, era evidente que ela o havia designado como sua segunda escolha. Seu rápido abandono de Frank por Ralph refletia seu potencial de fazer o mesmo com Ralph. As perspectivas para o relacionamento deles eram incertas, na melhor das hipóteses, especialmente considerando o reconhecimento de Ana da intimidade superior que ela havia compartilhado com Frank. Tanto Ralph quanto Ana entenderam que seu relacionamento estava condenado. Ao contrário de seus parceiros, Ana estava determinada a não se degradar com súplicas fúteis. Silenciosamente e com um comportamento estoico, ela pegou a mão de Ralph e o levou para o quarto que eles tinham compartilhado brevemente com Frank. Apesar da turbulência em sua vida, ela decidiu não chorar. Ralph a ajudou a embalar seus pertences, incluindo uma mala que ainda trazia o adesivo da companhia aérea do voo de volta das Maldivas, servindo como um lembrete amargo de seu fracasso. Enquanto Ralph silenciosamente carregava a mala para seu carro, Ana lançou um olhar furtivo para Frank, que permaneceu inexpressivo. Ela não podia culpá-lo por sua reação às ações dela. Admirando sua graça e inteligência em buscar retribuição, ela imaginou a mulher afortunada que o conquistaria. Com um breve sorriso e um aceno, ela seguiu seu futuro ex-parceiro até o carro. A viagem de volta para casa foi marcada pelo silêncio. Ralph se concentrou intensamente em sua direção, cheio de apreensão de que seu tênue autocontrole vacilaria. Memórias inundaram sua mente de quão arrogante e complacente ele tinha sido 4 anos atrás, quando ele tinha arrebatado esta mulher deslumbrante de outro homem que ele considerava inferior. O destino havia invertido os papéis, deixando-o como o maior perdedor nos negócios, no amor e na vida. Ana olhou pela janela, vendo Frank tanto como ele era hoje quanto como ele tinha sido 4 anos antes. Ele havia passado por mudanças significativas, financeiramente, fisicamente e no comportamento. Embora ele ainda acendesse a paixão dentro dela, seus motivos agora eram movidos por um desejo de reforçar sua própria confiança em vez de amor genuíno por ela. Uma vez ele a amara de todo o coração. Agora esse amor parecia inexistente. Observando a expressão severa de Ralph, Ana percebeu que também havia causado danos consideráveis a ele. De repente, ela se viu questionando seu próprio caráter. Ela era realmente tão superficial? Continuaria a descartar homens que não atendiam aos seus exigentes padrões financeiros? 2 vezes agora, ela havia abandonado relacionamentos pelo que percebia como melhores perspectivas. Mas isso não lhe trouxe felicidade. Talvez fosse hora de explorar uma abordagem diferente. Frank chegou à conclusão de que agora estava genuinamente liberto. Em vez de buscar vingança, seu objetivo principal era reconstruir sua autoconfiança, e ele acreditava ter conseguido isso com louvor. Ele agora aceitaria os inúmeros convites para encontros que tinham chegado recentemente. Entre eles, havia mulheres que eram muito mais atraentes e afáveis do que Ana jamais poderia ser. Ele não estava preocupado em encontrar oportunistas. Compromissos de longo prazo não estavam em sua mente. Era simplesmente seu momento de se divertir na vida e se divertir. E era exatamente isso que ele pretendia fazer. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história.
será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!